Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Mercado do boi permanece com preços aquecidos. Contratos futuros do boi gordo na B3 renovaram recordes desde a semana passada. Milho fechou a sessão da última quinta-feira, dia 15, na Bolsa de Chicago, com preços acentuadamente mais altos. Cogo, inteligência em agronegócio, aponta pela tendência de alta para os preços da soja, farelo e óleo aqui no Brasil. E vamos falar sobre mercado de grãos, demanda mundial da soja, milho e arroz. O Agora Agro já está no ar. Segundo a análise da consultoria Safras e Mercado, registro de negócios acima das referências em muitas regiões aconteceram agora na última semana. Os preços do boi gordo tiveram altas pontuais na última sexta-feira, dia 16, dependendo da região. Apesar da incidência de animais negociados na modalidade a termo e a utilização de confinamento próprio, não existe espaço para mudanças contundentes na curva de preços. A expectativa é que o movimento de alta se torne ainda mais agressivo no último bimestre, em linha com um quadro de oferta ainda restrita, somado à perspectiva de aumento do volume exportado, uma vez que a China inicia o planejamento de seus estoques para atender a demanda do seu principal feriado, o Ano Novo Lunar. Em São Paulo, na capital, os preços do mercado à vista ficaram em R$ 264 arroba. Uberaba, Minas Gerais, os preços ficaram em 260, preços estáveis. Dourados, Mato Grosso do Sul, ficaram em R$ 256. Já em Cuiabá, no Mato Grosso, o preço ficou em R$ 248. Os contratos futuros do boi gordo na B3, na Bolsa, renovaram recordes agora nesta semana. O vencimento para novembro já chegou a superar os R$ 280 por arroba, uma alta de cerca de 5% em relação à semana anterior. A oferta restrita no mercado físico tem pressionado cada vez mais a curva futura do boi. Analistas de mercado da Scott Consultoria afirmam que um dos motivos para esses aumentos, esses patamares recordes, é a oferta limitada de animais terminados. A própria Scott Consultoria aponta que a expectativa do mercado futuro é apoiada por uma projeção de aumento sazonal de consumo interno no final do ano em virtude das festas de dezembro. E dessa forma, a curva futura tem refletido a expectativa de preços firmes até a virada do ano. Novembro também é um mês em que, tradicionalmente, a China aumenta as compras de carne bovina por conta da proximidade desse Ano Novo Chinês e também pelo mercado interno em função das festividades de final de ano. O mercado acredita que esse cenário perdure agora nos próximos meses. Apoiado na oferta limitada e na dificuldade da indústria de originar matéria-prima, na avaliação geral, principalmente da Scott Consultoria, a tendência ainda é de preços firmes e mercado comprador. Apesar de ser difícil estabelecer um preço de referência, a Scott Consultoria diz que não é possível descartar preços de até R$ 300 por arroba. No entanto, ela afirma que, após grandes altas, normalmente os preços tendem a ficar estabilizados. Na Bolsa de Mercadorias de Chicago, o milho fechou a sessão da última quinta-feira, dia 15, com preços acentuadamente mais altos. O mercado foi impulsionado pelo otimismo de que a China deve voltar a comprar grandes volumes dos Estados Unidos. Numa base contínua, as cotações estão nos maiores níveis em 14 meses. A expectativa de uma produção menor na União Europeia também atua como um fator de suporte às cotações. A consultoria europeia Strategy previu que a safra dos 28 países do bloco
deverá ficar em 62,7 milhões de toneladas de milho, com uma queda de 1.800.000 toneladas em relação ao volume colhido na safra 2019-2020. Os contratos de milho com entrega em dezembro fecharam a $4 por bushel. Isso dá algo em torno de R$ 158 por tonelada e uma alta de 7,25 centavos de dólar, ou 1,8% em relação ao fechamento anterior. Já a posição para março de 2021 fechou a sessão a $4 por bushel. Isso representa algo em torno de 160 dólares por tonelada, um ganho de 5 centavos por dólar ou 1,36% em relação ao fechamento anterior. As projeções da Cogo Inteligência em Agronegócio apontam pela tendência de alta para os preços da soja, farelo e óleo aqui no Brasil, tanto no mercado disponível quanto para as vendas futuras, com forte elevação das cotações em Chicago, após a divulgação do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, agora de outubro de 2020, em reduzir as projeções de produção e também de estoques finais do país na atual safra 2020-2021. Além da redução da projeção de produção e estoques finais nos Estados Unidos em 2021 e 2022. Existe aí um aumento das exportações de soja em grãos dos Estados Unidos para a China, prêmio de risco climático embutido nos futuros com a confirmação do fenômeno Laninha e também chances de ocorrência de estiagens no sul da América do Sul e projeção de importações recordes pela China. Na Bolsa de Chicago, o contrato para maio 2020-2021 acumula uma forte alta de 26%, sendo negociado no patamar dos $10,50 por bushel. Isso representa algo em torno de 385 dólares por tonelada. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado de grãos, demanda mundial de soja, milho e arroz. Nós voltamos já, é um minutinho só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, é diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar sobre um tema interessante, nós vamos falar sobre mercado de grãos, vamos falar sobre demanda mundial de soja, de milho e de arroz. Márcio, tudo bem?
Tudo bem, Toninho. Ô Márcio, nós conversávamos agora nos bastidores uma preocupação muito grande que nós temos em relação à China. A China está comprando tudo, está comprando até urubu voando. Isso parece que leva a gente a pensar que vai acontecer algo lá na frente e a China está se preparando. Não está não, Márcio? Sim, Tony, isso é uma possibilidade, né? A China vem fazendo grandes compras ao redor do mundo, né? Não só de produtos agrícolas, mas também de outros commodities minerais. Um apetite bem acima do que a gente via aí no período, né, antes da pandemia. Então, isso acende uma luz vermelha no mercado de que se pode estar, né, projetando aí para o ano que vem. Seria uma mera estratégia aí do ponto de vista comercial, dado que o dólar, né, está bem valorizado, ou seja, eles conseguem comprar um volume maior para um menor custo em comparação à moeda chinesa, né? Mas pode, né, a dúvida que fica, a grande interrogação é se existe alguma outra perspectiva, alguma outra informação que os chineses estão detendo nesse momento, né, que a gente desconheça, que estejam levando eles a fazer, né, essa compra de praticamente quase todas as commodities a nível global. É porque, de maneira geral, é muito dinheiro que o chinês está gastando. E não é só na compra, não. A China agora teve um crescimento aí fabuloso. Enquanto todo mundo está despencando, a China está crescendo. Então parece que tem alguma coisa que vem pela frente, nós não sabemos o que é, nós somos muito pequenos para saber isso aí, mas tudo indica que alguma coisa nós teremos aí de surpresa logo em breve. Sim, Toninho, como você mencionou, o crescimento da China, se a gente for olhar aí o segundo trimestre de 2020, né, em plena pandemia, eles cresceram mais de 3%, e agora, né, o fechamento do terceiro trimestre, mais de 4%, chegando a quase 5% de crescimento. Né? Então, é algo que foge daquilo que né, que poderia ser esperado pelo mercado a nível global. Apesar de ser um país grande, muito populoso, né, mas diante de todas as restrições que teve para a economia mesmo, de circulação no próprio país, né, ali no momento que houve a explosão da pandemia, esse crescimento ele vai contra todas as expectativas. Né? Isso, apesar de ser bom para o mercado, ou seja, vai puxar a economia mundial, a China, o seu tamanho ela é importante para a economia mundial e esse crescimento vai ajudar, mas fica essa dúvida, né, de que se realmente está crescendo isso e como que a China pretende, né, trabalhar aí para o próximo ano, que é um risco. Se eles compram muito agora e essa demanda não se sustenta no próximo ano, aí a gente pode ocorrer um freio muito grande na economia mundial. Ou seja, a China está comprando, ela precisa vender, né, ela tem o consumo interno muito grande, mas o que ela vem produzindo, né, precisa ser vendido. Aquilo que excede ao consumo interno, ela precisa colocar no mercado. E como a gente vinha falando nos bastidores hoje, boa parte dos alimentos que são consumidos no mundo, de forma direta ou indireta, depende da soja e depende também do milho. Qualquer pisadinha no freio que o chinês der, vai capotar muita gente. Bom, Márcio, vamos falar agora sobre demanda mundial. Vamos começar pelo arroz. Como é que está a situação do arroz? Sim, Toninho, hoje, se a gente for olhar, né, as demonstrações que a gente tem, os dados aí, se a gente for trabalhar, por exemplo, no caso, oferta mundial, o principal ponto que a gente tem que trabalhar é com essa última linha que a gente tem aí, né, dessa tabela, que é dias de consumo a nível global. Né, a gente tem a penúltima linha ali, que é o estoque final, mas ele é muito relativo em relação à demanda crescente. Então, a gente tem que olhar aí dias de consumo. Se a gente olhar isso aí, dá uma certa tranquilidade com relação à disponibilidade de arroz em relação aí anos anteriores. Mas isso não quer, né, necessariamente dizer segurança com relação à elevação de preços, porque o não risco de haver um desabastecimento não necessariamente quer dizer que o preço não vai subir, principalmente em função do dólar. A gente teve aí no último ano, né, em relação ao real brasileiro, praticamente 50% de elevação no preço do dólar. E a gente tem uma grande demanda de importação, ou seja, mesmo que não vá faltar arroz, não quer dizer que o preço dele não vá subir, como a gente viu subindo aí nos últimos meses e que ainda pode estar sujeito a algumas, né, outras elevações aí ao longo dos próximos meses. E é bom lembrar que o arroz e feijão, são dois produtos que formam um casamento perfeito
para a alimentação básica da população brasileira. Arroz e feijão. Por incrível que pareça. É o casamento perfeito. E é o que segura as pontas da maioria da população do nosso país, que está vivendo momentos não muito bons, principalmente em relação à economia, a dinheiro e também à área social, que é o desemprego, que não está muito pequeno aqui no nosso país, né, Ô? Isso também é uma grande preocupação para o próximo ano, porque a gente não sabe de que forma o governo vai ou não manter aí os benefícios sociais que foram colocados durante esse período, né? Isso pode comprometer seriamente a renda no próximo ano. É verdade. Soja, como é que está a soja no Brasil? Soja tem sido, né, o grande carro das exportações brasileiras, o carro-chefe, né? E é outra também que a gente precisa observar aí a relação dias de consumo. Esse sim a gente tem uma situação um pouco preocupante, diferente do arroz, né, que se a gente olhar aí na safra 2018-19, a gente, né, terminou o ano com 120 dias de estoque de passagem e, né, deve terminar aí na próxima temporada com 87. Então, nesse caso, a gente tem, né, tanto o cenário do dólar, que puxa o preço para cima, e também já é uma sinalização de uma disponibilidade que pode gerar risco e puxar, né, os preços ainda, né, bem acima daquilo que vinha ocorrendo nos anos anteriores. Só como curiosidade, nós devemos fechar esse ano com o estoque nacional, estoque brasileiro de soja, por volta aí de 90 a 100 dias só de consumo, né? Justamente. E que é muito pouco. Então, isso vai obrigar as indústrias que trabalham com soja a importar esse produto. Já tem muita gente importando soja aqui no Brasil. E olha que a gente é o maior produtor de soja do mundo. Mas o dólar alto favorece a nossa exportação. É preciso pensar lá na frente, no ano que vem. Esse dólar, na minha visão, ele vai continuar acima de 5, não vai cair e vai permanecer talvez aí entre 5,15, 5,20, nessa faixa mais ou menos, né? Sim, Toninho, eu creio aí que vai ser bem próximo aí na faixa dos 5,50, né? Dificilmente ele vai... a gente já pode considerar que abaixo de 5 praticamente impossível. Não, né? É impossível. E agora, para finalizar, milho no Brasil, como é que está? O milho, Toninho, também é outra commodity que a gente tem que observar, né, ela a nível mundial, apesar de, né, em um nível inferior ao que ocorreu com a soja, mas a gente vê que o nível dos estoques também, a quantidade de dias, né, que esse estoque de passagem é suficiente, também vem caindo, né? Chegou aí em 2018 na faixa de 113 dias e hoje em 94. Mas o importante é que isso mostra que cada vez mais, né, a gente tem dependência, né, de uma boa produção de todas as commodities a nível mundial. E no caso do milho, especificamente, que o Brasil é, né, o terceiro maior produtor e é um grande exportador, a gente tem a questão que é a segunda safra, né, que ela é sempre um risco climático muito grande. Verdade. Vamos torcer para tudo dar certo, né, Márcio? Tem que ser, Toninho. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo. E você que é produtor, fique alerta no mercado, porque está muito difícil de prever o que vai acontecer. Obrigado, Márcio. Estamos à disposição, Toninho. Eu agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: ninguém descobre novas terras sem consentir em perder de vista a costa por um longo tempo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.